Capítulo 12. Lembre-se do que espera por você. O remédio do Senhor para a falta de amor na igreja de Éfeso incluía a seguinte exortação: lembra-te de onde caíste. Apocalipse 2, 5. Esta palavra-chave é importante para nós. Aquela igreja havia caído em seu amor por Jesus Cristo e isto a levou a várias outras quedas. Porém, quando voltamos ao nosso primeiro amor e colocamos novamente Jesus no centro de nossas vidas, entregando-nos a Ele sem reservas, há bênçãos inumeráveis esperando por nós. Essas bênçãos estão descritas na carta aos Filipenses 4, 10 a 19. Para entendermos este texto, precisamos lembrar-nos de onde Paulo escreveu esta carta. Ele estava aprisionado em Roma, aguardando uma possível pena de morte. E, evidentemente, estava sozinho naquele momento. De acordo com o versículo 10, Paulo estava feliz. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Quando foi a última vez que conseguiu falar assim, mesmo estando cercado por problemas? Geralmente, quando vivemos momentos difíceis em nossas vidas, não somente não nos regozijamos, como dizemos que não estamos contentes com a situação. Entretanto, Paulo estava feliz por causa do cuidado que a igreja de Filipos havia dispensado a ele. Aqueles crentes o amavam muito e estavam profundamente compromissados com ele. E num momento de grande necessidade em sua vida, enviaram, por intermédio de Epafrodito, uma ajuda financeira. Aquela doação foi muito importante para Paulo, já que ninguém mais o ajudou. O apóstolo continua: não digo isto por causa de necessidade. V. 11. Ele não está escrevendo aos filipenses para apenas agradecer e pedir que enviassem mais dinheiro. O que Paulo está dizendo é: não estou pedindo mais dinheiro, porque aprendi algo muito mais importante. Precisamos questionar-nos sobre o que Paulo aprendeu, porque devemos assimilar essa lição também. Pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, e também sei ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. V. 11 a 12. A recompensa do contentamento. Vivemos em um mundo que busca desesperadamente o contentamento. As pessoas querem sempre estar satisfeitas, mas não sabem como fazê-lo. Elas andam sedentas para achar a tal felicidade, este dom que produz contentamento dentro de nós, não obstante as circunstâncias. A maioria das pessoas não acha a verdadeira felicidade, porque a procura é realizada em lugares errados.
O contentamento é um subproduto de nossa fé em Cristo. Em vez de buscarmos freneticamente o prazer, devemos buscar um relacionamento de amor com Cristo. E isto que traz a recompensa do contentamento. O contentamento falsificado. O que o mundo chama de contentamento é uma falsificação. Quando o dinheiro está entrando e a casa e o carro tomam-se cada vez maiores e melhores, elas se sentem contentes. Quando as contas são pagas e as pessoas têm amigos, elas possuem um sentimento de felicidade. Mas tire o dinheiro, os amigos e o carro novo e, de repente, as pessoas mergulham em depressão e perdem o seu contentamento. Isto acontece porque o mundo não sabe onde e como achar a verdadeira e duradoura satisfação. Na verdade, a existência de várias indústrias bilionárias depende de duas coisas: fazer com que fiquemos descontentes com o que temos, e impulsionar-nos a buscar algo maior e melhor. O mundo da propaganda é muito envolvente. As agências faturam milhões, pois sabem como criar descontentamento. Elas sabem que tudo o que precisam fazer é sempre oferecer uma novidade. Desta maneira, nunca estamos satisfeitos. Quem é que quer um produto velho e ultrapassado, quando podemos ter a versão nova e sofisticada, esperando por nós na prateleira? Nos anos 60, um fabricante de carros saiu com um modelo chamado Super Sport. Como é que os jovens daquela época poderiam estar satisfeitos com o seu carro esporte se havia um Super Sport no mercado? Com o mundo inteiro aprisionado numa situação como esta, podemos entender a resposta de um bilionário à pergunta: quanto dinheiro é muito dinheiro? Ele respondeu: só mais um pouquinho. O segredo do contentamento. Existe um conto que fala sobre um rei que estava doente de infelicidade e que buscava desesperadamente o contentamento. Um de seus assistentes encontrasse um homem feliz, bastaria trazer uma camisa deste homem para o rei vestir e ele seria curado de sua tristeza. Crônica. Os homens do rei saíram a procurar um homem contente. Buscaram por todas as regiões e descobriram somente um homem, mas este não possuía sequer uma camisa. Sabemos que o contentamento não está no quanto temos. Para muitos de nós, esta é uma boa notícia. Somos candidatos melhores ao contentamento do que aquelas pessoas que têm tudo. Os ricos e famosos não têm como nos dar nenhum segredo para a felicidade, porque o contentamento é uma recompensa dada pelo Senhor àqueles que o amam e são fiéis a Ele. Se temos a Cristo, temos todo o poder e recursos para sermos felizes com o que temos e somos. O teste do contentamento. Como saber se você está realmente contente com o que é e com aquilo que tem? Como saber se está desfrutando desta recompensa de Cristo?
O teste da felicidade é: você está contente não somente nas horas boas da vida, mas também nas horas difíceis. O contentamento não está disponível para todos. E até possível que nem todos os crentes estejam satisfeitos. Paulo estava dizendo: aprendi que não importa se estou na prisão, esperando para morrer, ou se estou vivendo uma vida próspera, o importante é que tenho a Cristo. A perspectiva do apóstolo não somente lhe deu alegria, mas também contribuiu para que ele não fosse intimidado. Quando ameaçado de morte, a resposta dele foi: para mim morrer é ganho. Quando desafiado pelas questões do dia a dia, respondeu: para mim viver é Cristo. Quando enfrentava o sofrimento, respondia confiante: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Para Paulo não importava o que os não crentes faziam, porque Jesus era tudo para ele. Você já chegou a um ponto em sua vida em que as coisas e as circunstâncias não têm tanta importância assim? Não estou falando sobre não ter preocupações. Eu me refiro a não permitir que as circunstâncias ao seu redor controlem o seu nível de contentamento. Alguém pode até dizer: Paulo era Paulo, e eu sou eu. Ele era o grande apóstolo. Eu sou apenas um crente fraco. Porém, o segredo de Paulo para o contentamento não tinha nada que ver com ele, mas, sim, com Cristo. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Este é o segredo do contentamento. Alguém pode fazer outra objeção. E só isso? Pensei que você ia me dar uma receita inédita e complicada. Este versículo de Filipenses eu conheço desde criança. Você pode ou não saber de cor este versículo. O mais importante, contudo, é que ele esteja inscrito no seu coração, como estava no de Paulo. Ele dizia: eu posso. O enfoque do contentamento. Note que o apóstolo não disse: posso fazer qualquer coisa que eu queira. Ele estava mais centrado na verdade do contentamento em Cristo. Ele quis dizer: posso fazer todas aquelas coisas que Cristo me chamou para fazer. Posso ser a pessoa que Cristo quer que eu seja e fazer todas estas coisas, porque Ele me dá poder para isso. Sendo assim, não há nada que Cristo espera que eu faça que não possa fazer, porque Ele me dá o poder para realizá-las. A maioria dos crentes não está contente porque não possui este poder. O segredo do contentamento é ter um relacionamento íntimo de amor com Jesus Cristo. Devemos estar tão preocupados com as coisas dele, que ele toma como sua responsabilidade pessoal dar a força para que façamos tudo o que ele nos chamou para ser e fazer.
O enfoque do contentamento é Cristo e não a satisfação por si só. Como disse antes, uma das razões pelas quais há muitas pessoas não estão contentes é porque estão tentando com todas as suas forças ser felizes. Se nós nos preocuparmos com Cristo, nossa sede por contentamento, e uma série de outras coisas, será satisfeita. Paulo não está criticando ninguém por possuir coisas. Lembre-se de que ele disse que não somente teve momentos difíceis, mas também experimentou prosperidade. Filipenses 4:12. O que ele está querendo dizer é que nada desta vida traz o verdadeiro contentamento. Não se preocupe com as coisas do mundo, mas sim com as coisas de Cristo. Paulo podia falar por experiência própria. Na mesma carta aos Filipenses, ele se referiu a ter e perder coisas 3:7-8, a estar contente e a ter paz 4:6-7. Será que Paulo passava o dia todo pensando em sua prisão? Não, ele estava centrado em Cristo e, assim, estava contente. Sua vida está centrada no Senhor. Se está, você não deve preocupar-se em encontrar contentamento. Esta é a recompensa que Deus tem para você. A recompensa das necessidades supridas. Paulo continua: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Este versículo é maravilhoso. Não existe nenhuma necessidade que eu ou você tenhamos que nosso Deus não tenha a capacidade de suprir. Não importa se nossas necessidades são financeiras, físicas, emocionais ou de qualquer outra natureza. Deus pode tomar conta delas. Esta é outra recompensa terrena que o Pai oferece para aqueles que têm Cristo como o seu primeiro e único amor. Como Deus vê uma necessidade. Às vezes Deus supre nossas necessidades livrando-nos de problemas. Mas, outras vezes, Ele as supre dando-nos os tipos certos de problemas. Você pode dizer: não entendi. Que tipo de necessidade isso pode suprir? A resposta é: nossa necessidade de nos desenvolvermos para ser o tipo de pessoas que Deus quer que sejamos. Em ambos os casos, Deus está indo ao encontro de nossa necessidade, seja ela uma libertação ou mesmo uma provisão de circunstâncias difíceis, quando Ele quer nos conduzir a um outro nível de crescimento espiritual. O suprimento de Deus. Como é que Deus vai ao encontro de nossas necessidades? Segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Esta é uma declaração gloriosa por causa da palavra que aparece no princípio da frase, segundo. Deus não satisfaz as necessidades, tirando das suas riquezas em Cristo, mas sim, segundo as suas riquezas. Esta é a grande diferença. Um milionário poderia lhe dar $1 de sua
riqueza, mas não segundo as suas riquezas. Isto não refletiria o que ele é capaz de fazer. Por outro lado, a capacidade de suprimento de Deus reflete o que ele é capaz de fazer. Se você viesse falar comigo e dissesse: preciso de $10. Eu poderia lhe dar $10 dos meus recursos, mas estaria com menos essa quantia, porque os meus recursos são limitados. Na verdade, se você viesse toda hora me pedir $10, eu teria um grande problema. Isso não ocorre com Deus, porque os recursos dele são ilimitados. Ele nunca pode esgotar os seus fundos. Quando Deus anda ao seu lado, a sua necessidade também anda ao lado dele. Ele avalia aquilo de que você precisa e providencia o necessário para suprir todas as necessidades. Ele não fica mais pobre cada vez que faz isso. Você pode voltar a ele amanhã, e mais uma vez. Deus suprirá aquilo de que precisa. Os recursos de Deus estão em Cristo Jesus. Cristo é o centro, e não o suprimento que podemos receber. Paulo amava e servia a Cristo não para que ele pagasse suas contas. Filipenses 4:17. Cheque em branco. Sempre que se toca neste assunto, alguém diz: um momento. Se Deus promete suprir todas as necessidades, por quê? Nem todas as minhas necessidades são satisfeitas. Tenho determinada necessidade e oro para que Deus resolva este problema, mas nada está acontecendo. Já ouvi pregadores falando que o suprir de Deus é automático. Como se ele tivesse obrigação de dar imediatamente aquilo de que preciso. Existe muita confusão sobre esta promessa, porque a maioria das pessoas não entende que ela é condicional. Uma promessa incondicional é aquela que Deus cumpre sem depender de nenhuma ação de nossa parte. Uma promessa condicional significa que existem condições que devem ser satisfeitas antes de Deus agir. Veja o v. 16, porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Agora coloque este versículo junto com a promessa que estamos observando no v. 19. Ao fazer isso, você descobre que a promessa de Deus de suprir nossas necessidades está implantada no contexto de dar com fidelidade, generosidade e até mesmo com sacrifício. Paulo está dizendo: vocês têm feito o que Deus lhes mandou fazer, têm se sacrificado pela causa de Cristo, se doado para a construção do reino de Deus e vivido para a sua glória. Ele tem ocupado o devido lugar e Jesus Cristo tem sido o primeiro amor de vocês. Deus não manda para nós um cheque em branco que podemos levar para o banco do céu a qualquer momento e retirar o quanto quisermos. Ele nos confia o seu suprimento, de acordo com a nossa obediência.
Assim como um banco verifica a sua conta para ver se há fundos suficientes antes de debitarem o seu cheque, Deus também verifica a nossa conta espiritual para ver se estamos construindo um tesouro celestial. Ou, como está escrito em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você está envolvido na divulgação da mensagem do Evangelho, erguendo as pessoas caídas, trazendo as pessoas para Cristo, apoiando a obra de Deus, ou, em outras palavras, demonstrando o seu amor pelo Senhor, Ele vai dizer: tenho boas notícias para você. Mesmo que você não esteja satisfazendo esta condição, Deus ainda assim pode ajudá-lo num momento de necessidade. Porém, Ele age assim por causa da sua graça e do seu amor por você, não porque seja obrigado a fazer isso. Agora, se você satisfaz as condições dos versículos 15 e 16, Deus diz que é obrigado a cumprir o que promete no versículo 19. Você pode pensar que não necessita desta recompensa agora, mas basta continuar vivendo para precisar do suprimento de Deus. Qualquer que seja o tipo, financeiro, emocional, físico ou espiritual, um dia você precisará dele. Quando esta hora chegar, haverá fundos em sua conta. As recompensas do reino. Para estudarmos as recompensas na eternidade, vou utilizar os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Em suas mensagens às 7 igrejas, Jesus descreve um grupo de crentes, os que vencerem. Todos os crentes são vencedores de uma forma ou de outra, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Porém, nem todos os cristãos vencedores realmente vencem. Devemos viver dia após dia a vitória que Deus nos deu. Então, mesmo que todos os crentes sejam vencedores em Cristo, nem todos estão vivendo a vitória que lhes pertence. Em Cristo. No texto de Apocalipse 2-3, os que vencerem são aqueles que alcançam a vitória e mantêm o seu amor por Cristo aceso. Para estes que são fiéis, o Senhor ressurreto concede algumas promessas incríveis. Vamos estudar uma a uma. Começando pelos nossos velhos conhecidos de Éfeso, Apocalipse 2:1-7. Uma intimidade especial. Deus nunca quis que o serviço que prestamos ao seu reino tomasse o lugar do nosso amor por Ele. O dever e a devoção devem sempre andar juntos. Jesus exorta esta igreja a voltar a fazer as coisas que costumava fazer. Lembrando-se de quando tinha um amor dinâmico, zelo e todas as outras coisas que envolviam o relacionamento dela com Cristo. Quando estou aconselhando casais, muitas vezes recomendo: voltem ao passado. Façam as coisas que vocês costumavam fazer.
As pessoas querem o tipo de relacionamento que tinham no passado, mas não estão dispostas a fazer as coisas que costumavam fazer. Vamos agora ao V7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quem vence é o cristão que não perde a devoção para com o Senhor, enquanto cumpre o seu dever na obra. Ele não somente faz as coisas certas, mas as faz com a motivação correta. Jesus está dizendo: se você vencer a sua falta de devoção, permitirei que coma da árvore da vida. A árvore da vida estava no jardim do Éden, o paraíso original, onde Adão deveria desfrutar de intimidade com o Criador. Deus está providenciando que os que vencerem tenham uma comunhão íntima com Cristo num lugar chamado Paraíso de Deus. Ou seja, Cristo, seu próprio jardim particular, por assim dizer, onde aqueles que se dedicaram a Ele nesta vida poderão ter intimidade especial com Ele e em seu reino. Uma coroa especial. A igreja de Esmima é a próxima. Apocalipse 2, 8-11. Esta é uma igreja sofredora. A cidade de Esmima deve ter sido um local muito interessante. A história nos diz que muitos dos prédios eram construídos em forma de coroas, devido à influência do imperador naquela cidade. Jesus aproveita esta ênfase às coroas e lhes fala a respeito do seu sofrimento. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. V10. Esta é a recompensa para aqueles que foram fiéis durante as tribulações. Veja Tiago 1:12. Muitos de nós não conhecem o sofrimento. Os crentes em Esmirna, contudo, estavam passando por um sofrimento real. Alguns deles haviam sido presos por causa de sua fé. Eles estavam enfrentando uma intensa perseguição. Mas Jesus disse para eles: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. O que é a segunda morte? O inferno, o lago de fogo. Você pode dizer: um momento. Pensei que nenhum cristão fosse lançado no lago de fogo. Você está certo. Creio que Jesus está dizendo: não deixe que os cristãos desobedientes que não foram fiel e pecadores, que estão a caminho da segunda morte, consigam fazer com que você perca a sua recompensa. Em outras palavras, não permita que as pessoas que estão indo para o inferno façam com que você não desfrute plenamente da sua bênção que vem do céu. Se você puder suportar todas as coisas que os pecadores lançarem contra você e permanecer em Cristo, sua recompensa será grande. Você está estocando coroas no céu. Quando descubro que existe alguém que me odeia porque sou compromissado com Jesus Cristo, digo: louvado seja Deus, mais uma coroa no céu. Quando você sofre por estar vivendo da maneira correta e glorificando a
Deus 1 Pedro 4. 12 a 16. Isto é registrado no céu, há uma recompensa à sua espera, se você for fiel até a morte. Uma honra especial. A Igreja de Pérgamo, Apocalipse 2. 12 a 17, também experimentou perseguição, incluindo a morte de um santo chamado Antipas, mas essa igreja tinha também algumas coisas nas quais precisava ser vitoriosa. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e praticar a prostituição. V. 14. Balaão e Balaque estavam trabalhando juntos para fazer com que o povo de Deus comprometesse a sua fé. Números 22 a 24. O versículo 11 de Judas se refere ao erro de Balaão, um problema que havia na igreja primitiva. O comprometimento da fé sempre tem sido uma tentação para os cristãos, mas Deus diz que, se a igreja tomar uma posição e recusar o comprometimento, Ele vai recompensá-la. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que 0 recebe. Apocalipse 2. 17. Maná e pedras brancas não parecem ser uma grande recompensa para a maioria de nós. No Velho Testamento, um pouco de maná foi colocado numa jarra e guardado dentro da arca do concerto que ficava no Santo dos Santos, a fim de lembrar ao povo que Deus os havia sustentado. O texto de Apocalipse indica que Deus ainda tem um suprimento estocado. Nem todo mundo terá acesso a ele, mas o Senhor o disponibilizará para aquele que vencer. Uma pedra branca, nos dias de Jesus, era como um ingresso. Ela dava a uma pessoa o acesso a eventos esportivos, como as Olimpíadas de hoje, e ao teatro. Quem possuía uma pedra branca jogava-a dentro de uma caixa, ao entrar no local do evento. Porém, as pessoas só faziam isso se não possuíssem um ingresso especial, válido para toda a estação. Neste caso, escreviam o nome da pessoa ou a sua insígnia numa pedra e a pessoa usava este ingresso para ter acesso aos eventos. Várias vezes, Jesus Cristo está dizendo que, se você é um vencedor na terra, em seu reino Ele lhe dará uma pedra personalizada. Será como um ingresso para o seu suprimento especial, uma espécie de jantar privado, ao qual os não salvos e os crentes que não foram vencedores não terão acesso. Em outras palavras, você terá um ingresso para toda a estação e poderá usá-lo para entrar a qualquer hora em que a refeição estiver sendo servida. Ela estará sempre disponível para você. Cristo lhe dará um acesso permanente e especial para jantar com Ele e entrar em sua presença.
Este acesso não estará aberto para todos os salvos. Isto é uma honra porque, mesmo que haja muita gente no reino milenar na Terra, nem todas as pessoas terão acesso aos ingressos da estação. Nem todo mundo terá o mesmo acesso ao Senhor. Se você permanecer fiel, receberá o privilégio de desfrutar de uma comunhão especial com Cristo. Uma posição especial. A igreja de Tiatira, Apocalipse 2, 18 a 29, não estava vivendo em santidade. Esta é a mensagem mais longa, entregue para a menor cidade. Jesus diz no v. 20. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel. Não sei se esse era um nome real ou somente um simbolismo. E difícil imaginar uma mãe dando o nome à sua filha de Jezabel, veja 1 Reis 16. 29 a 31. Entretanto, qualquer que seja o seu nome, esta mulher estava liderando a igreja, fazendo o que queria e levando as pessoas ao pecado. O pior é que ninguém falava nada. Eles a toleravam, bem como os pecados que ela cometia. Porém, se você for um dos vencedores, não pode tolerar o pecado. Você deve condená-lo quando ele aparece. Jezabel estava publicamente mostrando a sua imoralidade, sem nenhum sinal de arrependimento. Então Deus disse: se vocês não vão julgar lá, eu vou, veja v. 22. Então a recompensa daquele que vencer está descrita nos versículos 26 a 28. Ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Jesus está dizendo: vou permitir que governe comigo. Isto é algo muito especial porque a descrição da autoridade daquele que vencer é a mesma usada no reino milenar de Cristo, veja Salmo 2, 9 e Apocalipse 12, 5. E depois Jesus diz: quando estiver reinando comigo, lhe darei a estrela da manhã. De acordo com Apocalipse 22, 16, a estrela da manhã é o próprio Jesus em pessoa. A promessa é que, se você for um vencedor, reinará com Cristo em uma posição que será evidente para todos. Será glorioso. Um convite especial. Jesus falou para a igreja em Sardes, Apocalipse 3, 1 a 6, ser vigilante, e confirma o restante, que estava para morrer, v. 2. Aqui está uma igreja que aparentemente vivia no passado. Você conhece alguém assim? Há pessoas que só falam sobre o que costumavam fazer, o que eram, etc. Elas nunca vão para a frente. Assim era a igreja em Sardes, apesar de
haver alguns que eram realmente fiéis. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. V. 4 a 5. Jesus menciona as vestes, porque Sardes era famosa por produzir roupas de lã. Ele tem uma promessa de recompensa para o que vencer. Vestes brancas eram trajes que as pessoas usavam para ir a uma festa ou a um evento especial. Os que vencerem farão parte da lista de convidados de Jesus todas as vezes que um evento especial acontecer no reino. Se você fizer parte do time vencedor, será um convidado especial do rei. Nem todos os cristãos frequentaram os eventos do rei, pois há diferentes recompensas para cada um. No entanto, uma vez que Jesus faça a sua lista de convidados, o seu nome não será apagado. E como se ele dissesse: você sempre será convidado para as minhas festas no reino. Um reconhecimento especial. Filadélfia, a cidade do amor fraternal, era onde se encontrava a igreja fiel. Apocalipse 3, 7 a 13. Jesus não tinha nada de mal a dizer sobre essa igreja. Mas, ainda assim, ela necessitava ser vitoriosa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. V. 12. Todos sabemos qual é a função dos pilares nos edifícios. Eles dão sustentação ao prédio, ao mesmo tempo que o decoram. Jesus está dizendo que ele fará com que os fiéis vencedores sejam pilares do templo de Deus e também escreverá um nome especial neles. Em outras palavras, se você é fiel a Cristo e mantiver o seu amor por Ele no devido lugar, ganhará um reconhecimento especial para que, todas as vezes que alguém entrar pelas portas do templo do reino, leia o seu nome. Todo mundo vai perguntar: quem é essa pessoa? A resposta será: esta pessoa é um santo fiel que se manteve puro e não comprometeu seus princípios morais. E um crente que permaneceu fiel a Cristo, independentemente das circunstâncias. Uma autoridade especial. A Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3. 14 a 22, era a pior de todas. Podemos notar nos v. 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio, ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te ei da minha boca. Existem muitas igrejas que dão ânsia de vômito em Jesus. Não são quentes.
Não têm um amor inflamado por ele, mas também não são frias. Ou seja, estão sempre em cima do muro. Laodiceia era uma comunidade rica. Ela produzia lã e unguento especial para os olhos. Jesus usou essas coisas para falar à igreja sobre quão profunda era a necessidade espiritual dela. Apocalipse 3:18. Depois, ele menciona a recompensa para aqueles que vencerem. Ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. V. 21. Se você for um dos vencedores no reino de Jesus, será chamado à frente e publicamente receberá um trono especial de autoridade que ele compartilhará com você. Observe quantas coisas Deus tem para nós, se permanecermos fiéis ao nosso primeiro amor. Se você quer ser um vencedor e compartilhar dessas recompensas, terá de perseverar no Senhor Jesus. Pode ser que você diga: conquistar isso é muito difícil e não estou recebendo nada em troca. Agora, para lhe responder, vou contar o que aconteceu com Henry Morrison, um missionário que serviu ao Senhor na África. Ele estava voltando para os Estados Unidos no mesmo barco onde se encontrava o ex-presidente Theodore Roosevelt. Quando o navio atracou em Nova York, milhares de pessoas estavam lá para saudar Roosevelt, mas ninguém celebrou a chegada de Morrison. Ele havia servido ao Senhor por 40 anos na África. Ao ver a multidão reunida para saudar Theodore Roosevelt, ele ficou triste, pois servira ao Senhor durante todos aqueles anos e, mesmo assim, ninguém estava ali para recebê-lo. Morrison disse que, enquanto descia a rampa do barco, sentindo-se bastante deprimido, uma voz sussurrou em seus ouvidos: Henry, não se preocupe. Você ainda não voltou para casa. Então ele teve uma visão de milhares e milhares de africanos em pé nas portas do reino milenar sobre a terra. Eram aqueles que ele havia alcançado para Cristo. Na sua visão, eles o aplaudiam enquanto ele entrava pelos portões celestiais. Se as pessoas não o estão reconhecendo aqui e você não está recebendo nenhum aplauso agora, não se preocupe, pois ainda não chegou em casa. Lembre-se do que Cristo tem esperando por você. De volta ao primeiro amor. Todos nós precisamos ser lembrados que este mundo ainda vai ser restaurado para ser o nosso lar definitivo, pois estamos trabalhando por uma causa muito superior. Em sua busca de amar e servir a Cristo fielmente, faça com que essas ideias o ajudem a manter a chama do seu primeiro amor queimando ardentemente. 1. Uma maneira de avaliar se você está sendo consumido por Cristo, ou somente buscando os seus benefícios, é observar o que acontece com a chama do seu
Amor quando ele lhe recusa sério pedido feito em oração. A chama do seu coração começa a se enfraquecer porque você fica chateado ou desapontado, ou seu amor continua forte. 2. Mais uma pergunta. Se Deus lhe desse as coisas de que necessita, comida, vestuário, habitação, etc. Segundo, o seu envolvimento na obra dele, você teria estas coisas em abundância ou estaria faminto, nu e sem teto. 3. Dos 7 problemas espirituais que precisavam ser superados pelas igrejas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, escolha o que expressa a sua maior necessidade de vitória e coloque-o como ponto central de suas orações. 4. A Bíblia nos diz repetitivamente que, quando Deus abrir os seus livros, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Peça ao Senhor que não permita que você se influencie demasiadamente pelos padrões de grandeza e recompensa deste mundo. Talvez ajude se você escrever as palavras, ainda não estou em casa, num cartão e colocá-lo sobre a sua mesa, como um lembrete de que a sua recompensa não é terrena ainda.